E eu não tenho dúvida que a Simone, quando surge no horizonte a partir do debate, ela atrapalha o crescimento do Ciro. O problema é que os senadores que nós temos não estão fazendo o que deveriam. Eu defendo um plano emergencial de educação que saia dessas últimas 2 décadas de absoluto caos, sem inovação, sem nenhuma capacidade de investimento. A Casa Legislativa, seja de deputados, seja de senadores, é uma casa de articulação política, não é de execução. Zona Eleitoral, um podcast de Gaúcha e GZH. Começando mais um Zona Eleitoral que segue ouvindo os candidatos ao Senado aqui no Rio Grande do Sul. Já ouvimos candidatos ao governo do estado, alguns presidenciáveis que passaram aqui pelo estúdio e estamos chegando ao fim dessa jornada com os candidatos ao Senado. Depois tem muita análise ainda. Urias, pouco tempo para as eleições. Oi, Kelly. Olá! E aí, pronta? Olha, Andressa, a gente que cobre política há algum tempo, eleição é sempre um tempo que a gente fica mais dedicada e mais apaixonada por política. Mas nesse ano eu acho que a gente tem um componente de polarização. E aí, Rosane, eu olho com muita atenção para como será esse dia do primeiro turno e do segundo turno, com esse olhar de quem está preocupado, assim como as autoridades estão, para que a gente não chegue a níveis de violência, agressão que ninguém quer noticiar, né? Não, ninguém quer mesmo, né? Eu tô sempre preparada porque depois de tantos anos fazendo eleição, é mais uma na minha vida. Quantas, mas essa é Rosane? diferente. 22 com esta apenas. 22. Apenas. Bem tranquilo, bem tranquilo. Preparada, né, Rosane? Não tem como não estar. Não tem como não estar. Mas eu tenho um trabalho pela frente bem árduo aqui, que é aquele de fazer a prospecção de quem tem chance de ganhar, de ser eleito deputado estadual e Sabe federal. que estar com a Rosane na hora dos resultados é maluco, porque ela traz o CPF de quem ganhou, mais ou menos isso. Mas é um trabalho danado fazer isso. Eu não sei de onde eu vou tirar tempo para fazer, mas eu prometo que eu vou. Mas a Rosane, ela, assim, quem acompanha ela há tantos anos, né? A Rosane, ela vai, assim, um mês antes se preparando e vai juntando as listas, material de campanha, vai analisando, vai falando e geralmente no dia da eleição já está preparada e já sabe. Mas às vezes surgem alguns assim que a gente, quem é esta criatura fator surpresa. Que os partidos não esperavam? 18 foi muito assim, muito, né? Por causa da onda de internet, de redes, 18 foi diferente do que a gente está acostumado. Fulano tem uma trajetória como vereador, fulano tem uma trajetória como líder sindical, como líder de entidade. Em 2018, nomes, inclusive, para os governos, né? Não só para... E veio muita gente das igrejas. De igrejas, né? Diferentes igrejas. E cada vez mais a gente nota que a decisão fica para a última hora, né? Então daí vem um fator surpresa. O podcast está aqui para ajudar nisso, então não deixa a decisão para a última hora. A gente está aqui para falar de eleições, a gente está aqui para falar dos candidatos. Candidato, professor Nado, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo ao Zona Eleitoral. Eu que fico grato na presença tão ilustre aí da Andressa, da Johnny, da Rosane, da Kelly. E aqui, obviamente, na Gaúcha, sempre a gente fica muito contente de poder expressar aquilo que pensa, aquilo que sente, ainda mais num momento desses da vida brasileira e gaúcha. O podcast, professor Nado, é para isso, para apresentar, para explicar, para ser bem didático, para ajudar o eleitor na escolha. Então, quem é esse candidato ao Senado? Olha, eu tenho uma caminhada acadêmica importante, né? Eu sou formado em letras, depois eu fiz um pós-graduação em ciência política, fui ao mestrado em teoria da literatura, lá em Brasília, na UNB, e o meu doutorado aqui na Unicinos, que é a minha cidade, São Leopoldo, em sociologia política. Então eu tenho essa caminhada, mas nunca deixei, curiosamente, nem a sala de aula, nem a política, nem o fazer político. Na política eu fui já o mais jovem vereador eleito em São Leopoldo, em 1992, falava-se de tempo, né? Vou fazer 30 anos de vida pública institucional. 30 anos de idade, 30 anos de vida pública. E aí, em 92, aí depois... Qual a sua idade, aliás? 58 anos. Aí depois eu fui candidato a vice-prefeito do grande Dr. Olímpio Albrecht em 96, que nos deixou há menos de 2 semanas. Aí foi 3 vezes prefeito, deputado, secretário de Estado. Eu volto no ano 2000 como o mais votado, como vereador mais uma vez do partido. E em 2003, eu não sei se recordam, tem um caso muito rumoroso
na vida de São Leopoldo, que foi a cassação de 12 vereadores por corrupção dos 21. Eu me lembro. E eu fui o relator daquela cassação, né, daquela CPI. Isso mudou significativamente a minha vida ali por um determinado tempo, com a polícia na porta de casa, né, uma pressão muito grande em relação ao relatório que viria. Mas eu cumpri com a minha obrigação, né, ética e de compromisso partidário do ponto de vista de vereador. E foram cassados 12 vereadores, 12 colegas. Na época éramos 21, hoje São Leopoldo tem 13 vereadores, né? Houve uma reinterpretação da lei. E naquele momento eu fui convidado a assumir a chefia de gabinete do Ministério da Educação. Então eu renuncio o último ano do mandato de vereador para ir para Brasília. Para ir para Brasília e assumo a chefia de gabinete do Ministério da Educação a convite do Tarso Genro. O senhor foi do PT, né, durante algum tempo, ou bastante tempo. O senhor fez bastante críticas ao partido também, mas essa, como eu disse no começo do podcast, é uma eleição absolutamente polarizada, em que a gente tem aí, em que pese outros candidatos, o senhor está com Ciro Gomes, mas a gente tem duas candidaturas antagônicas e que se colocam como candidaturas com posições bem marcadas. E a gente ouve muito de pessoas, de interlocutores políticos, a defesa de, por exemplo, votar no Bolsonaro para não eleger o Lula, de votar no Lula para não eleger o Bolsonaro. O senhor tem uma visão sobre isso? O Ciro Gomes estar ali na disputa também, mas e no segundo turno, em sendo Lula versus Bolsonaro, o senhor vai se posicionar de que forma? Bom, primeiro, só para deixar muito claro, assim, eu sou um trabalhista, né? Eu começo no PDT a minha caminhada, realmente eu tenho uma passagem pelo PT, e até o Tarso brincava que ela chegou à tendência brisolista, né, quando chegava no ambiente. Ou seja, eu mantenho essa minha coerência histórica, como eu me refiro. Mas, de fato, hoje nós vivemos essa polarização de forma mais clara, né? No entanto, nós não podemos esquecer que as eleições realmente serão decididas nos últimos 15 dias. Isso é regra, inclusive, né? A escolha de um deputado, a escolha de um senador. Eu tenho esperança que o trabalho do Ciro fure o bloqueio ainda da polarização. O senhor acredita nisso? Eu acredito nisso, tá? Primeiro que quem convive com o Ciro observa a obstinação dele no trabalho que ele realiza, tá? Ele não para um minuto, né, e mantém a esperança viva. Eu tenho impressão, quando a gente olha os números das pesquisas, a gente não pode desconsiderar que o terço que não vota nem em Lula, nem em Bolsonaro, pode se pronunciar, poderá se pronunciar. Essa é a expectativa que se tem, ainda que sempre haja uma diluição. Tem a Simone Tebet, tem o Ciro, sempre pode ocorrer. Mas pode também surgir nesse conjunto de relações que a Kelly refere, de eu não voto no outro, eu voto no Lula negação, porque eu não voto no Bolsonaro, eu não voto... Essa negação pode levar a uma compreensão da população e derrubar alguns índices. Por exemplo, Bolsonaro tem tido uma variação de 27, 28 a 32. O Ciro tem tido uma variação de 8, 9 a 12, 13. Não é absurdo pensar, né, que 3 pontos, ainda tem a famosa margem de erro, né, 3 para cima e 3 para baixo, que haja uma alteração na reta final. Sim, mas é que o Ciro, né, já está quantas eleições? Acho que é a quarta eleição dele. Quarta eleição, né? Ele já é conhecido, né? Se até agora o eleitorado não percebeu isso, né? Não seria agora nos 15 últimos dias. Uma curiosidade, nas pesquisas não dá essa conta de que o Ciro é 100% conhecido, como ocorre, por exemplo, com o ex-presidente Lula e com o atual presidente, que naturalmente tem uma mídia permanente no tempo em que governar. O Ciro não tem esse índice de conhecimento, não. Tem um número bem abaixo disso, que é na casa de 70%. Tem 30% que não conhece o Ciro. As pesquisas mostram nesse ano que as pessoas estão mais decididas, né? Voto fechado, pelo menos para esse cargo. Não para os legislativos, mas para esse cargo. O senhor acha mesmo possível mudar alguma coisa? Eu acho, sim. O Bolsonaro vence as eleições há menos de 20, 25 dias em 2018. Mas ele era um fator surpresa, né? O Ciro teve a facada. Teve vários ingredientes, né? Ali na... Sim, mas que dia é hoje?
Hoje é dia 5. Então, hoje é dia 5. A eleição é dia 2. Fator surpresa pode surgir a qualquer momento. Então, quem produz a política, quem faz um exercício de militância é até o dia. Né? Nós temos inúmeros... Aqui no governo do estado, o governador Sartori arrancou com quanto? O governador Rigoto... O caso clássico que nós temos é o governador Rigoto. Né? E até foi impressionante, né? E é nesse caso, nesse fator aí, que ele se inspira como coordenador da campanha da Simone Tebet para achar que quem vai crescer que ela é a desconhecida. Claro, Como é que vocês que acompanham o Ciro, a nossa conversa aqui é sobre o Senado, mas antes disso eu queria entender isso. O caso Simone, porque ela, no debate da Band, foi quase uma unanimidade de que ela saiu melhor que os outros. Sem dúvida. Que ela e o Ciro se saíram melhores, mas que ela se saiu melhor. A pesquisa já mostrou. E ela já saiu de 2 para 5, né? Ela teve crescimento. Como é que vocês avaliam o fator Simone? Eu não tenho dúvida que a Simone, quando surge no horizonte a partir do debate, ela atrapalha o crescimento do Ciro. Isso é o objetivo, claro. Sim. Né? Se o Ciro tem o desempenho que teve no debate, sem a existência ou surgimento da Simone, obviamente ele teria avançado 2, 3, 4 pontos, o que de alguma maneira ocorreu com ela. Né? Então, por isso que eu digo, viu, de olhar, pode se mexer ainda o quadro, ainda que haja uma solidez histórica do eleitorado do presidente Lula, ainda que haja uma solidez mais recente, né, de adeptos ao Bolsonaro, mas eu não tenho dúvida que nós precisamos trabalhar muito. É uma eleição de 45 dias, né? Desde essa mudança, muita coisa ocorreu. Foi citado aqui, o Witzel venceu no Rio de Janeiro, ninguém considerava nem em pesquisa alguma. Não tinha uma pesquisa para dizer que ele pudesse ser governador. Que 18 foi um ponto fora da curva. Não sabemos, claro, o que vai acontecer em 22, mas 18 foi um ponto fora da curva de a gente ver nomes que sequer participavam da discussão política, que os próprios comentaristas políticos nem cogitavam, como o senhor Stolwitzel no Rio de Janeiro. Mas como disse a Rosane, vamos trazer para cá, né, para o Rio Grande do Sul, para disputar o Senado. O senhor, na sua propaganda partidária, na propaganda de campanha, fala muito sobre pedágios. A gente já teve a oportunidade aqui de ouvir os candidatos ao governo, cada um com a sua manifestação, e muitos colocando que não tem como, alguns colocando que não tem como fazer investimento em estradas, porque o governo está em dificuldade financeira, a situação das finanças públicas é muito grave. Agora que estão conseguindo reorganizar, né, nos últimos 2 mandatos, como é que o senhor pretende resolver essa equação entre necessidade de investimento em estradas sem cobrança de pedágio? O senhor fala da 118 muito, né? Mas eu quero, eu vou emendar na tua pergunta, porque me chamou a atenção, porque o senhor é candidato ao Senado. E essa é uma pauta local, é uma pauta que terá que ser definida pelos candidatos, pelos governadores. No máximo, o senhor vai poder dar uma opinião a favor. Sim. Mas não é isso que faz o Senado. Por que o senhor não se foca nas pautas que são de fato dos senadores? O senhor não acredita que possa chegar ao Senado? Olha, a minha pauta central tem sido a dívida do Rio Grande do Sul, que passa pelo Senado Federal. Né? Essa é a pauta. Em relação, vou fazer 2 respostas então. Em relação ao pedágio, há uma mobilização muito forte numa região onde temos praticamente transitando 1 milhão de pessoas. Ali há um prejuízo objetivo, concreto, que pode se dar a partir do pedágio. Todos os que trabalham naquela região da GM, Gravataí, todos que passam por ali, além de ser uma passagem também para o litoral e para o lazer, né, daqueles que moram no Vale dos Sinos e até mesmo no Paranhana. Então eu assumi aquela posição, inclusive respaldado pelo Vieira da Cunha, nosso candidato a governador. Agora, eu não sou contrário a concessões. Né? Eu só acho inaceitável esperar 20 anos para ter aquela estrada, aquela rodovia pavimentada devidamente, e agora, em menos de 1 ano da entrega da obra, já começar a cobrança de pedágio. Não é diferente lá na 239, há um movimento muito forte, porque da mesma maneira os 6 municípios serão prejudicados exatamente pela chegada do pedágio. Então cada caso tem de ser devidamente avaliado, e eu considero que em alguns como este tem que ser evitado. Mas né? nesse caso então, até o próprio governo até congelou esse assunto. Mas eu quero insistir, esse é um tema estadual, é um tema do governo do estado.
O senhor, como candidato ao Senado, não deveria se focar mais nas pautas do Senado? O que faz um senador? Não, vamos lá. Eu acho que um senador? Isso é bom, a gente tem feito essa pergunta a todos os candidatos. O que faz um senador, para que serve o Senado? O problema é que os senadores que nós temos não estão fazendo o que deveriam. Né? E o que eles deveriam fazer? Quando tu dizes em relação ao pedágio, que é uma voz de 81, dizendo que é contra o pedágio. A força de um senador pode alterar uma correlação de forças políticas e levar a uma definição diversa daquela que esse ou aquele governador possa pretender. Sim, mas o que eu insisto não, é que tudo bem, eu concordo contigo. Não passa pelo Senado. Não, eu não tenho divergência sobre isso. Vamos tratar dos temas do Senado. A dívida, por exemplo. Como pode um estado como o do Rio Grande do Sul, né, ter 9 bilhões na sua origem da dívida, 9,5 bilhões, ter pago 37, Andressa, e assumir agora, o governador Leite assumiu com o governo Bolsonaro, uma renovação dessa dívida no plano de recuperação fiscal, elevando para 89,9 bilhões. Essa é a dívida do Rio Grande. Inclusive, muitos candidatos estão falando de 74, 75, e esquecem que tem 14 bilhões que serão renegociados em 30 anos, que são os chamados atrasados, né? Desde o momento em que saiu a liminar. Então são 89,9 bilhões de dívida assumida, autorizada. Nós vamos ter um desembolso agora para pagar, após a carência de 12 meses, de perto de 500 milhões de reais. Eu quero voltar para a pergunta para o senhor. O que faz um senador, para que serve um Senado? Para o nosso ouvinte entender, para o contribuinte que está nos ouvindo entender, porque é a pergunta que a gente faz a todos os candidatos. O Senado é a casa da federação, né? Portanto, uma vez eleito, estarei assumindo a responsabilidade de defender o Rio Grande do Sul diante da correlação de forças de 26 estados mais o Distrito Federal. Tá? Então, o papel do senador, como da Câmara Alta, como se diz, é de fato fazer com que todas as demandas do Rio Grande do Sul perante o governo federal sejam potencializadas. Esse exemplo da dívida, para mim, é gritante. É gritante. Como um senador, ou os nossos senadores, porque temos 3 vagas, não se levantaram contra um absurdo desses, imposto pelo governo Bolsonaro, né, e aceito passivamente pelo governo Leite. O senhor é contra o regime de recuperação? Absolutamente. Voltaria atrás numa assinatura? Se eu tivesse no caso, o governo, né? Se eu tivesse, não é o meu caso, né? Seria o Vieira, eu não sou governador, seria né? o Vieira. Aí é responsabilidade do governador. Agora, se eu pudesse incidir na revogação, eu faria. Nós precisamos retomar. O Rio Grande do Sul não vai desembolsar 500 milhões. Se o senhor estivesse senador, o que o senhor teria feito nesse momento? Teria feito o movimento necessário político de articulação do governo, das bancadas federais, dos senadores com o governador para impedir que isso fosse aprovado. Esse é o movimento político que o Senado pode fazer. Além desse, que é um fato que nesse momento já está consumado, né? O acordo já foi feito, uma revisão teria que passar por vários entes. Eu gostaria de conhecer as suas propostas para o Senado de coisas factíveis. Tem algum projeto que seja a sua prioridade? E aí, como o senhor é um homem que vem da educação, né, nós temos uma dificuldade hoje, uma situação de crise extrema no país em relação à qualidade da educação. O que o senhor faria se fosse senador para melhorar, para mudar esse quadro? Nós temos 2 propostas que eu estou trabalhando bastante. Uma delas, antes de responder a educação, é um fundo constitucional para a segurança pública. Eu acho que nós temos todas as condições e necessidades, assim como nós temos uma verba rubricada para a educação, uma verba rubricada para a saúde, nós devemos ter também para a segurança pública, porque nós não investimos o que devemos e a segurança sempre depende dos humores dos diversos governos. Em relação à educação, é o processo de articulação que o senador pode fazer. Eu defendo um plano emergencial de educação que saia dessas últimas 2 décadas de absoluto caos, sem inovação, sem nenhuma capacidade de investimento. Nós temos hoje, inclusive o Grupo RBS, o Jornal do Almoço em especial, fez uma matéria espetacular, né, apresentando as 300 escolas que vivem uma situação para lá de precariedade, né, não tem papel higiênico para as crianças usarem, né? A fiação pode gerar um incêndio a qualquer momento. A escola estadual Pedro Schneider, ali de São Leopoldo, Pedrinho, está fechada.
Imagine se o Julinho estivesse fechado aqui. E eu entendo que nós precisamos trazer o Senado para a vida real. Não tem que ficar lá naquele tapete azul maravilhoso, naquela suntuosidade. Mas aí tem a Câmara dos Deputados também, é uma mudança um pouco de perfil, né, do Senado. É uma mudança de perfil, mas é um ator político que tem que agir, que tem que atuar. Agora ele vai ficar sentado lá passivamente esperando as grandes questões no horizonte surgirem? Esse é o desafio mesmo, trazer o Senado para o cotidiano das pessoas. E no caso da educação, nós somos reprovados em educação no Rio Grande do Sul. O IDEB é 4,2 do Rio Grande, 4,2. Qualquer criança tem que tirar 5 para passar. A meta desejada pelo Ministério da Educação é de 5,3 estimada. Nós ficamos em 4,2, além dessa precariedade que há pouco me referi. Então nós precisamos fazer esse enfrentamento. E eu acho que o senador tem que ser muito mais do que essa pessoa que fica lá esperando. Professor, as demandas. A gente nota que a sua pauta são todos assuntos muito importantes e procedentes, mas é muito, muito regionalizada. Assim, deixa eu lhe fazer uma pergunta: por que o senhor está concorrendo ao Senado? Por que o senhor não disputou, por exemplo, uma vaga na Assembleia, por exemplo? Não disputo porque eu fui reconhecido na aliança como nome para poder fazer esse debate. O PDT viu por bem indicar o meu nome, como o Avante avalizou por óbvio. Por isso eu sou candidato a senador. Quem faz política não escolhe o que vai representar. Ele primeiro é um representante do seu partido. Se o partido te indica, tu assume aquela condição. No que tu te refere sobre pautas regionalizadas, o senador é pelo Rio Grande do Sul. Ele não é senador do Brasil. Sim, eu falo regionalizado porque são assuntos muito que têm a ver com o governo. Por exemplo, o senhor cita problemas de escolas, coisas que passam muito pelo governo do Estado, né? E muitas vezes em parceria com a Assembleia, né? Então, eu digo nas questões mais domésticas do Estado, né? O senhor cita muito isso. Né? Cito porque eu acho que, repetindo, acho que o Senado tem que entrar na vida real. Tem que sair da Câmara Alta lá, esperando os grandes acontecimentos sobre o país. Mas a pergunta da Johnny, e ela bate com a minha também, que eu lhe fiz lá no início, professor. Sim. É como o Senado pode, para além dos discursos, porque o que a gente ouve muitos senadores fazerem é discurso, e discurso em defesa de causas ótimas, está tudo bem. Mas, objetivamente, o que o Senado pode fazer para consertar a fiação da escola? O senhor falou que as escolas não têm papel higiênico e virou uma lenda isso, mas dinheiro para as escolas comprarem papel higiênico vai. Se os diretores não estão comprando, é porque há, nesse caso, incompetência dos diretores, porque o dinheiro existe e é da autonomia das escolas. O que o senhor, como senador, pode fazer para que um diretor compre papel higiênico ou a Secretaria da Educação conserte a fiação de uma escola? Em nome do Ministério da Educação, quando lá estive, nós articulamos o Fundeb. A Casa Legislativa, seja de deputados, seja de senadores, é uma casa de articulação política, não é de execução. Então, nós precisamos deixar claro isso aqui, né? Eu não tenho poder para dar caneta de um governador ou dar caneta de um presidente, não sou um executivo. O senador tem que ter uma capacidade de articulação política, é isso que nós não temos, na minha opinião. Um problema como esse, que já que vocês insistem nesse caso, um telefonema do senador, na minha opinião, reabre o Pedrinho em São Leopoldo. Isso é política pura, porque aí o governador vai escutar. Fosse o Julinho aqui, não estaria fechado. Então, o exercício do Senado e da Casa Legislativa, de qualquer Casa Legislativa, é de atuação política. Por exemplo, o Fundeb, na minha opinião, que é uma grande conquista de 5% de aumento de vinculação de receita, que é um grande debate contra os liberais e contra os conservadores do país, eu acho que tem que ser, inclusive, ampliado. Eu sou partidário da defesa de comprometer um número na casa de 8% do PIB na área da educação. Isso não se faz. Como é que se faz? Bom, nós temos pares... mas aí é uma pauta que de fato passa pelo Senado. Então, aqui estamos falando de uma pauta que passa pelo Senado. Isso. Quando a Johnny lhe pergunta sobre as questões mais domésticas, é daquelas coisas que me parece simplista até, desculpe a franqueza, só dizer assim, há um telefonema de um senador resolve.
Desculpa, não é um telefonema que resolve, tem que ver qual é o problema pelo qual uma escola está fechada. Não acredito que realmente seja um telefonema que resolva, mas o entrevistado é o senhor, eu peço desculpas por ter não tem problema nenhum. O senhor é candidato, como o senhor é candidato ao Senado, nós estamos querendo pautas, né, que o senhor vai desenvolver lá no Senado, e como o senhor disse, o senhor defende uma destinação de um percentual fixo, né, para a segurança pública. Exato, Fundo Constitucional de Segurança. Fundo Constitucional. E aí a coisa vai ficando tão grande que eu fico lhe perguntando de onde sairia, se tira o dinheiro para aumentar a verba da educação, aumentar a da segurança, de onde o senhor, como senador, proporia tirar? Já que os orçamentos hoje, né, eles estão super engessados. Pois então, mas de novo, eu só posso propor, né, como senador. Sim, agora, é a proposta mesmo que exatamente, a gente está pedindo. Então, essa articulação, hoje nós dispomos já de metade do bolo geral do país, o Ciro diz isso muito bem, é para pagar serviço da dívida. Nós temos que reduzir isso, renegociar. Essa dívida do Rio Grande do Sul é um exemplo. O Fundo Constitucional é comprometer deliberadamente, por decisão, comprometer 2%, por exemplo, para a segurança pública do país. Agora, para comprometer, tem que fazer uma emenda constitucional, tem que articular o Congresso Nacional, tem que chegar ao presidente, pode ser vetado ou não, pode ser derrubado o veto ou não. Não, a emenda constitucional não tem veto, né? É promulgada pelo próprio Legislativo. Exato. Então, agora, esse trabalho todo é de articulação política, tá? Mas é que eu estranhei uma coisa que o senhor não tenha falado, né, quando eu lhe pergunto sobre fontes de financiamento, e aí deixo a palavra para as meninas, porque senão eu vou tomar conta dessa nossa conversa aqui. Eu estranho que o senhor não tenha falado sobre as emendas parlamentares. O orçamento secreto, emendas parlamentares... Acaba de achar o recurso para mim. 16 bilhões de orçamento secreto. Sou absolutamente contra. Totalmente contra. E, de novo, eu vou poder revogar? Eu não. Agora, eu posso chegar no Senado Federal, não fazer uso das emendas e fazer um movimento muito forte diante da sociedade para a revogação do orçamento secreto. E o senhor vai fazer isso? Eu vou fazer isso, agora eu tenho que ter a oportunidade, né? Entende? Agora, é essa ação política que eu insisto tem que ser recuperada pelo Senado Federal. Né? Posso ser um de 81. Como é que isso não tem peso? Agora, não dá para ficar deitado em berço esplêndido achando que vai tomar grandes decisões a partir de um voto. Um senador pode ser muito mais do que isso. Pode resolver, sim, questões cotidianas, pode incidir, sim, na sua comunidade, pode chegar ao Rio Grande do Sul e perguntar o que está sendo debatido, o que é preciso. O senhor quer ser um senador articulador, uma ponte entre Rio Grande do Sul e Brasília, é isso que eu estou entendendo? Senador do Rio Grande do Sul em Brasília. Tá, o senhor falava antes sobre as pesquisas para governo federal. Vamos falar um pouquinho da pesquisa para o Senado aqui. O senhor acredita que é possível o senhor crescer nessa reta final de campanha? Primeiro, a primeira pesquisa que saiu eu não existia. Na segunda eu tinha 1%, agora eu tenho 2%. Cresci 100%. Ok. Não é 100%? É 100%. Então, por que eu não posso acreditar? Essas ondas da política, elas existem, gente. E eu vou dizer outra coisa, vou dar exemplos concretos. Né? Nós não podemos ter critério por causa da pesquisa. Que critério é esse? Qual é o critério científico e político para determinar, por exemplo, que eu possa ser entrevistado ou não? Aqui eu tenho que elogiá-las, inclusive. Estou sendo... O senhor foi ouvir na Rádio Gaúcha também. Exatamente, estou sendo aqui sabatinado, entrevistado, conversando livremente. Outros lugares não estão agindo assim, estão dizendo... Mas é a legislação eleitoral que permite. Que é um absurdo. Isso um senador também pode questionar. Como é que a legislação vai admitir que os 3 primeiros ou os 4 primeiros da pesquisa podem falar e os demais não? Está errado. Está errado porque não é critério. Deixa eu pegar uma coisa que é discutida no Senado e está em discussão agora. Não é a questão da posição na pesquisa, mas a legislação eleitoral também fala em questões de representação do partido no Congresso. Isso sim. Então, mas isso também é um critério que tem sido levado em conta, por exemplo, nos debates. Enfim, o senhor vai poder mudar isso se for eleito para o Senado. Mas voltando no Senado articular muito. Em si, discussões que estão postas hoje.
questão dos combustíveis, tirar imposto estadual, deixar imposto estadual, imposto que os governadores reclamam que é recurso, e os prefeitos também, que o ICMS, no caso, que seria recurso para educação, saúde, o senhor é a favor ou é contra? De novo, é uma grande construção que tem que ser feita, né? Por exemplo, o que passam hoje os nossos municípios. Agora mesmo... Mas o senhor é favorável ou ao contrário? Essa foi a pergunta da Kelly. De retirar o imposto. Retirar o ICMS, redução do ICMS... Para reduzir o combustível. Sou contra. Porque quantos bilhões vão faltar para a educação, vão faltar para a saúde? No caso dos municípios, agora foi aprovado primeiramente o piso salarial dos enfermeiros e das enfermeiras, e hoje o Barroso barrou, né? Barroso barrou. Ministro do Supremo. No fim de semana. Né? E aí, o que acontece ali? Né? Não tem fonte o município, vai pagar como esse aumento? Né? E não tendo fonte, não pode pagar. Foi o entendimento do ministro. Mas se eu não estou enganada, quando o senhor estava no governo federal, a discussão sobre o piso dos professores, os senhores foram a favor. Eu sou um dos redatores. E aí nós aprovamos o piso nacional dos professores com base no Fundeb. Pois isso que o senhor agora com o piso da enfermagem, o senhor não... Mas não tem a fonte, eu não sou contra o piso da enfermagem. Não tem o Fundeb correspondente, Fundeb entre aspas, né? Não tem um fundo específico para destinar esse recurso. Entende? Só foi concedido o aumento, mas sem repassar R$1 a mais. Como é que o prefeito paga? Como é que o governador paga? Inclusive, algumas entidades privadas já estão demitindo os enfermeiros exatamente porque não vão pagar o piso, não tem condições, mas aí é privado, né? Decisão deles. Então, esse é outro caso que o Senado Federal tem que enfrentar. Mas aí seria a questão dos pontualmente municípios. Ou como uma reforma tributária mais ampla? Porque pontualmente, assim, o que a gente tem visto de reforma tributária é sempre o puxadinho, né? Agora mesmo o governo fez esse puxadinho, retira os impostos federais, reduz até 31 de dezembro, mas reduz para sempre, no caso, se não for mudado, o ICMS, esse que o senhor se refere que vai faltar na ponta. Qual é o projeto de reforma tributária que o senhor imagina necessário para o país e que vai passar, obviamente, qualquer discussão pelo Senado? Eu acho que a reforma tributária, não só a reforma, né? Qual foi o problema, por exemplo, a Kelly lembrou antes da crítica que eu fiz ao PT, mesmo tendo passado por lá. O governo Lula, que foi um bom governo, não foi sequer reformista. Qual é a reforma tributária que saiu de lá? A reforma da Previdência foi tímida, né, e até gerou o surgimento do PSOL naquela oportunidade. Né? A reforma política não veio. Não aconteceu. Né? Então nós não tivemos reforma nenhuma. O Fundeb, inclusive, na área educacional, é o único esboço, né, de tentativa de reformar, porque tu aumenta a verba e pode fazer algo diferente. Então, nós precisamos de um governo de reformas, que é o governo proposto pelo Ciro Gomes. E a reforma tributária tem que estar na pauta, sem dúvida alguma. Agora, essas decisões pontuais, tu reduz o ICMS num ano, né, e no outro ano repassa de novo. Agora eu perdi 2 bilhões ou 20 bilhões. É impossível ter um planejamento para desenvolver o país. Né? Como é que eu vou ter um comprometimento de 8% do PIB para a área de educação se eu não tiver definida toda essa estrutura tributária previamente? Então, há também que se fazer isso no Senado Federal. A gente também gosta de saber, quando o candidato vem aqui, sobre aquele lado que não aparece na campanha, que é o lado pessoal, né? Quais são as suas atividades fora da política? O senhor é professor, né? Foi bastante tempo professor, mas que lado do professor nado que a gente não conhece? Gosta de praticar esporte, de assistir filme? O esporte já vi que não, né? Eu dei uma olhadinha pra cima. Não, esporte não. Tá bem feliz que o Renato tá de volta. No dia que a gente tá gravando, o Renato tá de volta. Praticar não. Não, jogo futebol muito raramente hoje, óbvio, né? Óbvio, já não, joguei fique tranquilo, muito. Porque aqui nenhuma é muito a favor da prática do... Não, mas eu não tenho. Eu sou um professor, né? Trabalho a vida inteira na sala de aula. Passei por todos os níveis, né? Do ensino fundamental, do ensino médio, chegando ao universitário. E hoje leciono em pós-graduações, né? Quando os cursos se instalam. E a minha vida pessoal é uma vida dedicada muito, muito mesmo à leitura. Né? Tenho uma relação familiar
maravilhosa também, né? Casado com a professora Thelma, né? Que é hoje também gerente de projetos da OEI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. E tenho 2 filhos, a Mariana e o Matheus. A Mariana é doutora em Linguística, né? E é professora da Pan American School, aqui em Porto Alegre. E o Matheus, que é jornalista na Folha. Né? O senhor tem... nós entrevistamos aqui o candidato Olívio Dutra e ele aqui falou muito de Tolstói. Eu sei que o senhor é especialista em Dostoiévski, eu falei até aqui. Temos 2 candidatos ao Senado especialistas em literatura russa. Se eu não estiver enganado, até eu acho que sua tese de mestrado foi sobre... Foi Dostoiévski. Então fale um pouco dessa paixão por Dostoiévski, pela literatura russa. E por que Dostoiévski? Não, na verdade não foi, não é uma paixão não pela literatura russa, assim. Eu tive um livro que foi dedicado à minha dissertação de mestrado, que é O Jogador, né? Porque ali se estuda, o Dostoiévski consegue mostrar, porque ele era um jogador, né? Foi um jogador, que o jogo suspende a realidade, né? E isso me fascinou sobremaneira, porque a gente não consegue compreender como é que se torna um viciado, né, no jogo. Porque é exatamente essa suspensão da realidade que te tira de todos os problemas, vai te colocar em outros, mas aí é efeito, né? Isso que me chamou a atenção à época, lendo a obra do Dostoiévski, eu me dediquei ao Jogador. Agora, a literatura, isso sim faz parte da minha vida, muita leitura, muita dedicação, mas curiosamente também foi a literatura que me abriu a porta para a sociologia, e aí eu passei a me dedicar à ciência política, onde eu faço hoje estudos bastante aprofundados. Recentemente lancei em dezembro um livro importante que se intitula O Espelho Riscado. Que é tese, dissertação? Não, essa é inspirada na tese de doutorado. Tese de doutorado, isso. E que também é muito rico para debater o futuro da esquerda, né? É o que faço ali. Faço uma crítica severa ao que eu chamo de esquerda da tradição, né? Mas fico dentro do campo formulando e sustentando a tese de que não é a igualdade que vai constituir uma sociedade mais igual. É a diferença. Isso, eu tinha entendido que o senhor era um especialista em Dostoiévski quando se falou lá na Federação, acho que até o senhor falou isso. O senhor leu... presidente? Acho que foi o presidente que comentou. Mas o senhor leu o Crime e Castigo, leu Os Irmãos Karamazov, leu... Esses 2 são, né, fundamentais para a obra de Dostoiévski. Pois é. Então, a minha pergunta também o senhor encontrou em Crime e Castigo os fundamentos para aprofundar seus estudos de sociologia? Inspiram, né? Inspiram. Porque tem uma questão da literatura, que é algo fascinante, né? É que ela consegue sair, a mesma suspensão que o jogador provoca, a literatura também provoca, né? Só que com uma diferença. Aquilo que se realizou em Crime e Castigo pode ser uma experiência, né, dada, consolidada, sem que eu tenha que passar por ela, né? Então a literatura tem essa capacidade, nós vamos sair daqui agora, né, trabalhando na área, mas tem a capacidade de nos retirar da realidade ou construir uma realidade. Então toda a minha dedicação é essa a vida inteira. Mas a pergunta era só para completar esse ponto, eu lhe pergunto sobre a questão sociológica, porque o senhor falou de uma conclusão muito importante sobre igualdade e diferença. Isso. Tá? Pode aprofundar um pouco essa sua tese de Posso. Construir uma sociedade mais igualitária não passa por querer que todo mundo seja igual. Isso. Olha só. Mas eu não me esqueci da parte pessoal. O senhor está aqui fazendo tese. Ele escapou do esporte falando em literatura. Eu lhe conheço não é de hoje. Daqui a pouco eu vou chamar o professor Nado. Tá? Tá bem. Tá, mas enfim, responde É complicado se chamar o professor Nado, muda o tom, né? Eu lhe conheço, não é exato, do cursinho. Mas enfim, a pergunta da Rosane para depois mas a gente ir para a questão pessoal. O que aconteceu? Se vocês pegarem toda a história da esquerda, né, desde a definição da Revolução Francesa, entre a díade, direita e esquerda, nós vamos ter depois o percurso da esquerda sustentando a liberdade e a igualdade como 2 pontos centrais, né, da visão da esquerda como um todo. O que ocorre? A igualdade
que foi estabelecida, por exemplo, ou é estabelecida em Cuba, ou foi estabelecida na ex-União Soviética, é uma igualdade imposta, tá? Determinada pelo Estado. A liberdade que tanto se pretendeu pela esquerda, ela foi vigiada, né? George Orwell é talvez o melhor exemplo disso, né? De novo a literatura, né? Foi simplesmente uma situação em que até as casas se falava e se reunia muito nas cozinhas da antiga União Soviética, porque era o único lugar que não tinha uma câmera, tinha nas casas, né? Então essa situação toda entre a liberdade e a igualdade é que derrubou, na minha opinião, todo o leste europeu e toda a visão da esquerda que eu chamo da tradição. Aonde entra a diferença aí? A diferença vem a partir do neopragmatismo de Richard Hurt, tá? Que inclusive é um inspirador do Mangabeira Unger, né? Que é uma espécie de mentor aí de nós todos nessa visão. E ali nós definimos a diferença como um ponto de partida, porque nós somos diferentes quando nascemos. O nascimento é irrepetível. Um raio é irrepetível. O sistema da sociedade se assenta na diferença e não na igualdade. A igualdade é uma busca que nós podemos ter como objetivo. Mas nós nascemos um a um diferentes e tudo se dá pela diferença. Então a base filosófica para a qual eu me dedico hoje parte que somos diferentes. Então se somos diferentes, como é que eu vou lidar com a liberdade? Liberdade absoluta do indivíduo para escolher o seu caminho. Isso derruba a visão do sujeito classe trabalhadora, por exemplo, marxista. Vou fazer o professor Nado, então. Tá. Eu vou ficar com vergonha de fazer na frente de vocês. Ele vai ter que baixar aí. Por que o senhor resolveu ser candidato ao Senado? Esse porquê é junto ou separado? Separado, que é uma pergunta. Não, mas é para fazer como se fosse o professor Nado mesmo. Ele não está fazendo na a voz. Na sala de aulas. Aluna. Não, mas aí o professor muda muito, né? O professor... Tá com vergonha das gurias. Não é vergonha, porque daí o professor... O que eu vou te dizer aqui? Olha, posso dizer que a redação sempre será um ato de amor, né? Onde a gente se aproxima e dialoga e conversa. Vou fazer a pergunta, por que o senhor é candidato ao Senado? Professor, no quadro. Sim, o porquê. Esse porquê é junto ou separado? Aluna, pensa, aluna. Pensa, aluna minha. O porquê separado quando ele está numa interrogação. Aluna, eu nunca fui tão difícil fazer professor. Tá com vergonha? É outro momento, né? Mas é que vocês têm que entender assim, até um outro momento histórico também da educação. Os cursos pré-vestibulares, né, décadas de 70, 80, 90, nós dávamos aula no Araújo Viana para 3.500 alunos. Tá? Houve um tempo até no Gigantinho de se dar aula. Então, isso não ocorre mais hoje. Tristemente ou felizmente. O senhor fazia então para o Gigantinho lotado, mas para a gente que o senhor não quer fazer. Ele fazia isso aí, aluna, pensa assim. O que o senhor faz? Não, é que a gente, recentemente eu dei uma palestra em Passo Fundo, né? Que essa música muito conhecida, vocês sabem, essa mais famosinha, desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Curiosamente, nós temos aí um modo verbal que se repete. Qual é ele? Olha a pergunta, aluno meu. Olha a pergunta, aluno meu. Desenrola, bate, joga. Eu desenrolo, tu desenrolas. Corta o S, desenrola tu. Eu bato, tu bates. Corta o S, bate tu. Eu jogo, tu jogas. Corta o S, joga tu. Modo imperativo, segunda pessoa. Entendeu, aluno?
Pra gente encerrar, professor Nado. Porque a gente não conhecia esse lado dele. Ele fica fazendo sério aqui, eu digo, mas quem viu? É que realmente era um outro tempo de cursinho, né? O professor Regis, tantos outros professores, né? E saudades, professor Regis, mas tantos outros professores que faziam de um jeito para as pessoas conseguirem memorizar aquilo. É um desafio, né, para segurar 200 alunos numa sala de aula. Adolescentes para jovens, no máximo, né? Então é um desafio enorme, né? E eu fui o primeiro professor a colocar a redação, a convencer a estrutura do cursinho a colocar a redação na disciplina regular. Não tinha uma aula por semana, matemática, física, química, biologia, a redação era no sábado. O Mauá é o primeiro curso a fazer isso e eu o primeiro professor. Então eu sou muito contente com essa minha etapa. Tirando desenrola, bate aí, não sei o que mais que o senhor ouve. O quê? O que mais que o senhor ouve? Música, podcast, o que o senhor ouve? Bom, já que é para falar em casa mesmo. Não, eu casei entrando com Raimundo Fagner tocando. Opa, qual delas? Fanatismo. Canta um pedaço que pelo nome eu não sei. Como é que é a música? Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Você entrou com essa. Entrei. Fanatismo é o poema da Florbela Espanca, né? Sim. Mas é para dar um exemplo de música, né? Eu sempre tive tudo do Fagner. E recentemente, lá em 2016, quando eu fui candidato a prefeito em São Leopoldo, o Ciro foi lá me lançar, né? E aí o Ciro começou a cantar Fagner e eu acompanhei. Aí ele cantou uma segunda e eu acompanhei. E ele disse, que é isso, gaúcho? Aí eu disse, não, eu... E ele nem sabia que o senhor é fã. Ele não sabia. Aí ele levantou o telefone e ligou pro Fagner na hora. Né? E disse, Fagner, como é que tá? Tô com um gaúcho aqui que canta mais do que eu as tuas músicas. Aí tive a oportunidade de conversar com o Fagner. E o Fagner lembrou ainda a escalação do Ceará ou do Fortaleza, em que tinha um ponteiro direito que se chamava Nado. O senhor pode escolher a música do Fagner, então, para encerrar o podcast. A gente agradece a sua presença aqui, professor Nado. O Fagner? Escolhe uma aí pra gente fechar. Para este momento, Guerreiro Menino. A gente fecha assim. Muito obrigada por ter vindo ao podcast Zona Eleitoral. Muito obrigado. Também deseja colo, palavras